Fala pessoal, beleza? Vamos dar sequência aí no nosso curso de cálculo 1, tá? E aí agora a gente vai entrar na parte mais importante do nosso curso, tá bom? E é o que, em média, a gente não vê lá nos nossos cursos básicos de ensino médio, tá bom? Então, para muita gente vai ser uma novidade, que é o estudo de limites e derivadas, tá bom? E o nosso primeiro tópico em relação a eles vai ser, a gente vai estudar os limites, tá? Então a gente vai fazer uma breve introdução, tá bom? Vamos falar de limites laterais e de existência de limites, tá bom? A gente vai falar também da aplicação do limite para a gente definir se uma função é contínua ou não, tá bom? Se ela é contínua ou não, tá? E a gente também vai falar de limites envolvendo infinito, tá bom? Limites no infinito e limites infinitos, tá? E por fim a gente vai concluir falando de assíntotas horizontais e assíntotas verticais, tá bom? Então, iniciando, pessoal, a nossa introdução, tá? O que é o limite? Bom, o limite, no caso, ele vai procurar responder a questão, tá? E de qual o valor, tá? Uma função ela vai assumir quando o x está aproximando, está chegando bem perto de determinado valor, tá? Olha, pessoal, qual que é a utilidade para a gente? A maior utilidade é quando o x não pode assumir determinado valor, tá? Que é o que? Por exemplo, na nossa função recíproca, não é verdade? Que a gente tinha estudado nossa função recíproca, por exemplo, que é 1 sobre x. Nesses casos, por exemplo, o x ele não pode assumir zero, porque a divisão por zero não existe, tá? Então, qual que é o valor que essa função aqui assumiria se y assumisse um valor muito próximo de zero? Muito próximo de zero, tá? Qual que é esse valor aqui dessa função? Ele iria assumir, tá bom? Qual que esse valor iria assumir, tá? Qual que esse valor, qual que essa função iria assumir. Essa que é a ideia. O limite ajuda a gente a responder essas questões, tá bom? Bom, então ele vai ser aplicado tá, nas proximidades de um ponto de x, tá? Onde x pertence a determinado, pertence a esse valor pertence ao domínio de x, tá bom? E qual que é a nossa notação? A notação é essa, tá, pessoal? O limite é exatamente isso aqui, ó. É o limite quando x tende ao valor, no nosso caso aqui que a gente falou aqui, quando x tende a zero, por exemplo. O limite quando x tende a zero dessa nossa função recíproca. Qual que vai esse valor? Olha, a gente diminui 1 por um número muito próximo de zero, vai dar infinito, né? Esse L seria infinito. Então, a gente está buscando, na verdade, esse L aqui, ó. Esse valor aqui, tá bom? A gente está sempre procurando esse valor, tá? Aplicando um valor de x quando x tende a esse valor aí que a gente está tentando estudar nas proximidades dessa nossa função, tá bom? Bom, pessoal, de maneira formal, o que a gente está querendo falar? Olha, dado duas constantes, tá? Nossa epsilon aqui e o nosso delta, tá bom? Dado esses dois valores, eles são maiores que zero, tá? Onde x pertence a esse domínio aqui, tá? De um valor b menos esse delta e um valor b mais que delta. Então, percebam aqui no gráfico aqui o que está acontecendo. Ele está dentro desse domínio aqui, ó, o nosso valor x. A gente está analisando dentro desse domínio, tá? O que vai acontecer, pessoal? Acontece que o valor da nossa função, ele vai estar dentro desse valor limite aqui, tá bom? Desses valores de limites, tá? Só que percebam o seguinte, esse exemplo que a gente está dando, esse exemplo gráfico aí, tá? Isso aqui é uma função condicional, tá bom? Então, ela vai assumir esse valor aqui. Se o x for diferente de b, olha só para você ver, diferente de b, ele assume os valores que a função proporciona. Uma função cúbica aqui no caso, né? E se ele for igual a b, ele vai ser igual a h. Olha lá.
ele vai ser igual a esse ponto H aqui, ó. Então, pessoal, ela é uma função condicional. Ela dá um salto, tá? Ela vem aqui, ela não assume esse valor B aqui, tá bom? Não assume esse valor B e continua o caminho dela, tá bom? Continua o valor dela. Então, nesse pontozinho aqui, ela assume qual valor? Esse H, tá bom? Esse valor H. Olha, pessoal, o que a ideia do limite está falando para a gente? Olha, o limite, tá? Quando x tende àquele valor B, tá bom? Quando ele tende àquele valor B, tá? Quando ele tende àquele valor B, pode ser pela direita ou pela esquerda, tá bom? Daquela nossa função, tá? Qual que vai ser o valor que a função vai assumir? Olha, pessoal, se a gente estiver aproximando da esquerda aqui, ó, vindo da esquerda até esse valor B, a gente não vai assumir, a função não assume o valor B. Ela assume algo muito próximo desse valor B, tá? Ela assume algo muito próximo, vamos dizer que sim, tá bom? É um valor limite. Olha, pessoal, nesse caso, qual que vai ser o valor da função? Vai ser L, né? Vai ser L, tá? Da mesma forma, ela vindo aqui da direita para a esquerda, tá? E ela nunca chega próximo a B. B está aqui. Ela chega aqui assim, mais ou menos. Tá bom? Ela é um valor limite. Olha, pessoal, nesse valor limite, o que acontece com essa nossa função? Tá? O que acontece com essa nossa função? Ora, ela vai tender também, pessoal, ao quê? A esse valor L. Tá bom? A esse valor L. Então, vindo da direita e da esquerda, qual que é o valor que é essa nossa função? Ela assume o valor L, tá? Ela assume esse valor L. E ela não assume o quê? O valor H, tá? Por mais que a gente saiba que o quê? Que quando x é igual a B, quando x é igual a B, a nossa função que é o quê? É igual a H. É isso aqui, era aquele ponto anterior que a gente tinha visto. Mas que a gente sabe que isso é verdade. Mas o limite fala para a gente o quê? Olha, quando ele se aproxima de B, na verdade ele é igual a L. Tá bom? A ideia é essa. Essa que é a definição de limite, tá bom, pessoal? É isso que a gente está tentando fazer. Quando o x tende a esses valores que são determinações ou que são condições em que a nossa função muda drasticamente de valor, qual seria o valor que a nossa função assumisse se a gente vier da esquerda ou se a gente vier da direita e a gente não chegar naquele valor B ali, tá? Essa que é a ideia, tá bom? Percebam o seguinte, vamos lá comigo aqui, ó. Vamos fazer o estudo dessa função aqui, pessoal. Vamos fazer o estudo dessa função, tá? Dessa função 3x menos 1, tá bom? 3x menos 1. Pessoal, a gente está querendo ver qual que é o valor que essa função assume, tá bom? Quando o x tende a 2, tá bom, pessoal? Quando o x tende a 2. Olha, no primeiro caso, pessoal, vamos ver quando o x está tendendo a 2. Quando a gente está vindo lá da esquerda, tá? Quando a gente está vindo lá da esquerda, tá bom? Então, essa função, ela tem o quê? Ela tem o seguinte formato, né? Aqui está o nosso eixo x, não é verdade? Aqui está o nosso eixo. Aqui está o nosso eixo y, tá bom? Aqui é o nosso eixo y, tá? E essa nossa função, ela tem o seguinte formato, tá? Ela vem daqui de baixo, mais ou menos. Ela tem esse formato. E a gente está querendo ver qual que é o valor que a função assume quando que? Quando o x tende a 2, tá bom? Vindo, pessoal, aqui do zero, aqui, ó, a gente vindo da esquerda para a direita, qual que é o valor que a nossa função está assumindo? Olha, pessoal, se for zero, se a gente substituir zero aqui no lugar, qual que é o valor que a função vai assumir? Olha, 3, que multiplica 0, menos 1, tá? Qual que vai ser igual? Vai ser igual a menos 1. Tá aqui, ó, menos 1. Tá? Por sua vez, pessoal, quanto for igual a 1? Olha, 3, que multiplica 1, tá? Menos 1, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 2, não é verdade? 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Tá aqui o valor, ó. E 1.6? 1.6, se a gente multiplicar, pessoal, vezes 1.6 menos 1, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 3.8. Percebam que quanto mais a gente está aproximando de 2,
Qual que é o nosso valor? Ele está o quê? Está aumentando cada vez mais, tá? Ele está aumentando cada vez mais. E por mais que a gente chegue cada vez mais próximo de 2, tá? Quando era 1,9 foi 4,7. 1,95 já foi para 4,85. Parem aí, vão colocando esses valores na calculadora e vão calculando essas funções. Pode parar o vídeo e vai fazendo isso aí, tá? Pra vocês verem. Bota na calculadora e enxerga esses valores. Quando a gente está aproximando cada vez mais de 2 pela esquerda, pessoal, tá? Pela esquerda, tá? Por exemplo, 1,95, 4,85. 1,99, 4,97, pessoal. 1,9999, 1,4997. Se for 1,999, vai dar 4,997. O que está ficando mais próximo, pessoal? Está ficando mais próximo de quê? De 5. Então, quando o x está tendendo a 2 pela esquerda, vindo lá do zero, tá? Ele está tendendo ao quê? Está tendendo a 5. O nosso valor limite aqui, então, vindo da esquerda é igual a 5. E se a gente vir da direita? Se a gente pegar valores maiores que 2, qual que vai ser o valor que a nossa função vai assumir? Qual que vai ser o limite dessa função aqui? A gente substituindo os valores. Olha, vindo lá é 4, tá? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 11, tá? A gente substitui os valores lá, olha, vamos ver, ó. 3, que multiplica o quê? 4 menos 1. É igual ao quê? É igual a 11. É igual a 11, tá bom? E a gente vai fazendo isso aí por 3. Vai ser igual a 8 o valor que a nossa função vai assumir. 2.4, 6.2, 2.1, 5.3, 2.05, 5.15, 2.01, 5.03, 2.001, mais próximo ainda de 2, dá 5.003, 2.0001, dá 5.0003, e mais 2, 5.00001. Muito próximo de 2, mas nunca 2. Muito próximo de 2. 2.00001. Vai ser o quê? 5.003. Vai ser o quê? Então, pessoal, está sempre aproximando de quê? De 5 também. Então, a gente vindo da esquerda ou da direita, tá? Qual que é o valor que a nossa função está atendendo? Ele está atendendo o quê? Está atendendo a 5. Então, qual que é o nosso limite nesse caso aqui? Olha, nesse caso, o nosso limite é 5, tá? Olha, pessoal, nesse caso aí não tem nenhuma indeterminação, então é mais fácil, tá? É mais fácil. Mas e, pessoal, nos casos, tá bom? Em que o quê? Em que a gente tenha uma indeterminação. Por exemplo, é esse caso aqui, olha. A gente tem claramente a gente tem uma indeterminação. Tá bom? Que x ele não pode assumir 2. Por quê? Se assumir 2, vai ser o quê, pessoal? Vai ser 2 elevado a 2 menos 2, tá? Dividido por quê? Dividido por 2 menos 2, tá bom? Olha, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2 elevado a 2, 4 menos 2, 2 aqui em cima, né? Essa continha aqui de cima vai dar 2. Dividido por quê? 2 menos 2, 0. Opa! A gente não pode fazer o quê, pessoal? Divisão por 0. A divisão por 0, pessoal, ela não existe. Então, no caso, isso aqui não poderia ocorrer. Ó. Isso não pode ocorrer. Só que a gente quer saber, olha, e se o x ele aproximar muito do 2? Por exemplo, 1.99. 1,9999999 é um valor muito próximo de 2, mas não é 2, então não está violando. E se for 2.00001? Olha, também não é 2. A gente quer saber qual que é o valor que a função atinge. Pessoal, olha o que está acontecendo aqui nesse caso, tá? Eu vou fazer o cálculo quando é igual a 0 e quando é igual a 1, tá? E aí a gente vai ver o que vai acontecer, tá bom? E olha, pessoal, quando é igual a 0, o que vai ficar o valor da nossa função, tá? Vamos apagar aqui, tá bom? Quando é igual a 0, pessoal, olha, vai ser igual ao quê? 0, tá? Vai ser igual ao quê? 0 elevado a 2, não é verdade? Menos 2, tá bom? Dividido por quê? 0
menos 2. Isso vai ser igual ao quê, pessoal? Vai ser igual a menos 2 dividido por menos 2. Olha, vai ser igual a 1 então, né? Vai ser igual a 1. Tá aqui, ó. Quando é zero, o valor da nossa função vai ser igual a 1. Beleza? Bacana. Pessoal, e quando for igual a 1? Já estamos aumentando. Estamos chegando. Era 0, agora é 1. A gente vai tentar chegar o mais próximo de 2 possível. Olha, pessoal, se for igual a 1, qual que é o valor da nossa função? 1 elevado a 2 menos 2, dividido por quê? 1 menos 2. Olha, 1 vai ser igual ao quê? Essa continha aqui de cima vai dar igual a menos 1. Essa aqui de baixo vai ser igual a menos 1. Vai ser igual ao quê? 1 então também, pessoal. Igual a 1. Isso foi igual a 1.6. Estamos chegando mais próximo de 2. Se for igual a 1.6, pessoal, se a gente dá um pause e faz essa conta aí, ó. Coloca 1.6 no lugar do x aqui nessa conta e resolve essa expressão numérica, tá bom? E resolve. Dá um pause e faz isso aí. Vocês vão ver que a gente vai encontrar menos 1.4. Fizeram a conta? A gente vai encontrar menos 1.4. Conferiu, né? O que a gente está fazendo? Olha o que aconteceu com o valor. Ele ficou menor. Quando a gente aumentou e chegou mais próximo de 2, o nosso valor ele passou de 1 e foi para o quê? Menos 1 sobre 4. Ficou menor e está ficando cada vez menor. E quando é 1.9? 1.9, pessoal, se a gente fizer a conta, dá um pause e coloca na calculadora aí. Fez? Beleza. O que a gente encontrou? Menos 16.1. O que aconteceu, pessoal? A gente chegou mais próximo de 2 e nosso valor ficou menor ainda. E se a gente chegar mais próximo, 1.99, vai ficar menor, lá deu menos 1.96. E mais próximo, 1.9999, vai dar 19.996.001. Tá? 0001. Pessoal, e se a gente chegar mais próximo, tenta que colocar na calculadora aí 1.9999 no lugar do x, tá? No lugar do x. Pessoal, nesse caso, o valor da nossa função vai para o quê? 199.996.0001. Tá ficando um número negativaço. Negativaço. Então tá aproximando de quê, pessoal? Olha, tá aproximando de infinito aqui, tá? De menos infinito. Tá bom? De menos infinito. Tá bom? De menos infinito. Então, quando o x tende a 2 pela esquerda, vindo lá do zero, nossa função está tendendo o quê? Olha, o valor de y, nesse caso, ele tende ao quê? Menos infinito. Tá bom? Menos infinito. Tá? Pessoal, e quando ele tende a 2 pela direita? Tá? Vindo da lá direita. Vocês vão colocando na calculadora aí, vão dando pause para vocês verem. Tá? Vamos fazendo esse cálculo dessa conta aqui. Ó. Quando a gente coloca 4 no lugar do x aqui, pessoal, nossa função assume 7. Quando a gente coloca 3, assume 7 também. Tá? Olha, e quando a gente coloca 2.4, vai para 9.4. Ficou o quê? O nosso valor da nossa função está ficando cada vez maior. 2.1, 24.1. Valor de y cada vez maior. 2.01, tá? 2.01. 204.01, tá? 2.001, tá? Bem próximo de 2, mas nunca é 2, hein? Lembre-se disso, nunca pode ser 2, tá? Vai ser igual ao que, pessoal? 2004.001, tá? E se chegar mais próximo aí, 2.0001, vai dar tipo 2 milhões e 4.00001. Um número gigantesco, está ficando cada vez maior. E se a gente aumentar, vai dar cada vez maior. Cada vez que a gente aproxima de 2, vindo da direita, tá? Vindo da direita, o valor de y, o quê? Ele explode. Ele explode. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, qual que é o valor que o y ele está tendendo? Olha, ele está tendendo a mais infinito. Mais infinito, é uma coisa muito gigante. Tá? E eu queria que vocês lembrassem o seguinte: a gente nunca sabe qual que é o valor. Infinito não é um valor. A gente sabe que é uma coisa muito gigante. Menos infinito também não é um valor. A gente sabe que é um número o quê? Muito negativo. Muito negativo.
A gente não sabe quais são esses valores, tá bom? A gente sabe que eles explodem, tá bom? Então essa que é a ideia de limite. Olha só, a gente trouxe uma coisa nova, tá? Nas funções onde, no caso, é recíproco, tá bom? Onde é, no caso, recíproco, a função ela tende o quê? Tende a infinito. Puf! Ela explode. Função recíproca, elas são o quê? Desse tipo aqui, né, pessoal? A gente vai ter o quê? Quando a gente chegar muito próximo, tá? Desse valor aqui, onde a gente vai ter uma indeterminação, tá? Onde a divisão vai dar por zero, o nosso valor da nossa função o quê? Ela vai explodir, pessoal. Ela vai explodir, tá? Ela vai explodir. Então, essa que é a ideia de limite, pessoal. Isso que ele nos ajuda a calcular, tá bom? Nos ajuda a calcular isso, tá? E aí, vamos ver como que essa função aqui funciona graficamente, o que o limite está falando para a gente, tá bom? O que o limite está falando para a gente? Nesse caso aí, tá? Nesse caso aí. Olha, pessoal. Então, pessoal, o que a gente vai ter? Olha, a gente vai ter aqui o nosso eixo x, não é verdade? Aqui o nosso eixo y, tá bom? Nosso eixo y, tá? E aí, pessoal, bom, o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter o nosso 2, tá? Vamos deixar ele bem clarinho aqui, ó. Aqui é o nosso 2. Tá bom? Então, aqui nesse ponto aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso 2, ó. Aqui a gente tem o nosso valor 2. Tá bom? Que a gente sabe o quê? Que nessa função aqui que a gente estava fazendo o estudo dela, tá bom? X ao quadrado menos 2 dividido por x menos 2, x2 não pode assumir esse valor, tá? Não faz parte do domínio de x, tá bom? O domínio de x, nesse caso aí, tá bom, pessoal? É igual ao que? Olha, a gente sabe que é os reais, tá? Menos o quê? Menos o 2. A gente sabe disso, tá bom? A gente sabe disso, tá? E aí, pessoal, graficamente, o que a gente tem? Olha, a gente tem, pessoal, que essa função ela tem o seguinte comportamento, tá bom? Desenhado um azul bem firme aqui, ó. Pessoal, ela tem esse comportamento aqui assim, ó, essa função recíproca. Ela vem aqui assim. Quando ela aproxima de 2, ela faz assim, pessoal. Ela começa a descer, ó. Y nunca alcança aquele valor 2, tá? Ele nunca alcança aquele valor 2. Ele vai embora, tá bom? Ele vai tendo valores cada vez menores de x, de y, tá bom? Cada vez menores de y. E aqui, pessoal, a mesma coisa, tá? A gente está vindo aqui, quando o x está vindo pela esquerda, cada vez valores maiores, ela está fazendo esse comportamento aqui, ó. Quando ela chega próximo desse 2 aqui, pessoal, ela faz assim, ó. Ela faz uma curva e vai embora para cima, tá? É o comportamento dessa nossa função recíproca, tá bom? E ela nunca toca aquele eixo, aquela reta 2 ali. Ela chega bem próximo, tá? Ela chega bem próximo aqui, mas ela nunca toca, tá? Essa é a nossa função, tá bom, pessoal? Essa é a nossa função f de x, tá? Ela tem esse comportamento, tá bom? Onde ela nunca vai tocar esse 2 aqui, tá? Quando chega aqui, o que a gente viu que acontece? Olha, quando a gente está vindo, tá? Quando a gente está vindo pela direita aqui, tá bom? O que a gente viu que acontece com o y? Quando a gente acontece com o y, ele o quê? Ele explode. Vai o quê? Vai para infinito, tá bom? Tende a mais infinito, tá? Por sua vez, pessoal, quando está vindo da esquerda aqui, ó, quando a gente viu valores cada vez menores, tá? Vindo do 0 lá até chegar ao 2, o que a gente viu que acontecia? Olha, o y explodia, só que para baixo. Ele tendia ao quê? Menos infinito, tá bom? Então essa que é a ideia que o limite mostrou para a gente, tá? Mesmo que a gente não possa, que x não pode assumir aquele valor, quando ele tende a muito próximo daquele valor, tá? O que acontece com a nossa função? Ela
explode, tá bom? Ela explode. Então, pessoal, eu queria mostrar essa definição de limite, essa ideia, o que vem a ser esse limite, tá? Ele nos ajuda a calcular funções, por exemplo, que são indeterminadas, tá? E a gente viu que os valores que a função pode assumir, ela pode explodir, blum, ela vai embora, tá? Ela vai embora. E aí a gente vai passar algumas propriedades que vão nos ajudar, que vão ajudar a gente a calcular esses limites, tá? Hoje eu fico por aqui, tá? Nessa aula eu fico por aqui. E na próxima aula a gente vai entender um pouco mais dessas propriedades. Então, até a próxima aula.